tarde, senhoras e senhores. Hoje é 11 de agosto de 2025. São 15 horas. Está garantido o julgamento do Jair em 2025. O Jair e o resto do núcleo 1, o núcleo crucial da tentativa de golpe, estava ameaçado pela ideia do colunista da Folha, Hélio Gaspari, que na verdade não é só dele, é uma realidade, de que o ministro Luiz Fux vai matar no peito e vai pedir vista. E na verdade tem sido assim em todas as fases desse julgamento, desde a mudança da jurisprudência do Supremo para que o julgamento ocorresse efetivamente no Supremo, até a bolsonarista que pichou a estátua do STF, até a prisão, as medidas cautelares contra Bolsonaro. Em todos os casos ele divergiu e criticou, veja, na sua sentença contra a tornozeleira e contra a prisão preventiva do Jair Bolsonaro, ele criticou o tipo penal. Ele não criticou o voto nem alegou inocência, ele criticou basicamente a existência de uma lei que transforma uma tentativa de golpe em crime. Mas qual é a questão? Se o golpe se consumar, não tem como punir o crime, porque quem deu o golpe vai ser o governante e não vai permitir que julguem a ele mesmo. Então é por isso que o artigo 359 da lei de 2013, que substituiu a Lei de Segurança Nacional e que foi sancionada por Jair Bolsonaro, prevê punição para tentativa de golpe. Acontece que um colunista da Folha, chamado Hélio Gaspari, no último domingo, ele previu que o julgamento não vai acontecer em 2026, invadindo o ano, em 2025, invadindo o ano eleitoral de 2026, porque o Fux vai pedir vista e vai ter 90 dias para sentar em cima do processo. Só que o colunista fez o cálculo errado, porque o julgamento começa na primeira terça-feira do mês que vem, ou seja, dia 2 de setembro. Muito provavelmente, o julgamento do núcleo 1, do Jair Bolsonaro, basicamente, vai terminar ou na terça mesmo, ou no máximo na quarta, dia 3. Suponhamos que se estenda muito, termine, os ministros profiram o voto no dia 3, o que acontece? Se o Fux ali pedir vista, primeiro que ele vai ser o terceiro a votar, porque é por ordem de antiguidade. Então, é primeiro o relator, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia pode antecipar seu voto, assim como o Flávio Dino. O Zanin, que é presidente, não pode. Então, aí está formada a maioria e depois, se ocupar os 90 dias, esses 90 dias vão terminar no comecinho de dezembro, dia 2, 3 de dezembro, e aí, no comecinho de dezembro, é tempo mais do que suficiente para as alegações finais e para que o julgamento termine em 2026. Vamos assistir essa reportagem que eu preparei para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. O Brasil, em 88, o Brasil, pela Assembleia Nacional Constituinte, o Brasil deu um basta a essa possibilidade de golpismo. O Brasil deu um basta a essa possibilidade de intromissão de forças armadas, sejam oficiais ou paraoficiais, na política brasileira. O Brasil deu um basta na Constituição de 1988 a ideia de personalíssimo,
a ideia de populismo. O que você acaba de ver foi um discurso do ministro Alexandre de Moraes num evento do Tribunal de Contas de São Paulo, em que ele mandou um recado: nós não vamos desistir. Pode vir com Trump, com Galactus, com Thanos, com quem quiser, que nós não vamos desistir, até porque eles não podem desistir. Não tem nenhum ministro do STF que tem poder para encerrar o processo contra Jair Bolsonaro. Sabe o que um ministro faria se, por exemplo, arquivasse arbitrariamente o caso do Alexandre de Moraes? Ele estaria prevaricando. Ele tem que cumprir a função dele e o processo tem muita prova. No futuro, ele pode ser punido por não ter se mexido, por ter cedido à pressão. Além do que, todos nós sabemos que se você cede à chantagem do Trump e do Bolsonaro, esse país vai ficar ingovernável. Então, o ministro deu a declaração nessa palestra em tradicional evento jurídico promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o fato é que nesse discurso ele também aludiu ao que foi publicado na Folha de São Paulo, sempre a Folha de São Paulo, no último domingo, em que o colunista Hélio Gaspari disse que o Luiz Fux poderia empurrar o julgamento de Bolsonaro para 2026, e eu acho, na verdade, pode não, eu acho que ele vai fazer isso. Só que, se você fizer bem as contas, ele não vai conseguir tirar o julgamento de 2026. Dá tempo suficiente para que até dezembro, se ele pedir vista, você vai falar, mas até dezembro, não. O julgamento vai começar agora no dia 2 de setembro. Então, hoje é dia 11, nós temos aí, num mês de 31 dias, temos mais 20 dias de agosto e mais 2 dias de setembro. Então, em 22 dias, ou seja, 3 semanas e 1 dia, o julgamento do Bolsonaro começa e vai terminar muito rapidamente. Porque o que é que acontece? São 8 no núcleo 1. Mas o primeiro a ser julgado vai ser o Jair Bolsonaro. Então ele vai ter que, o ministro Alexandre de Moraes já abre o julgamento com o relatório sobre o Jair Bolsonaro, e em seguida os outros 4 ministros da primeira turma se manifestam. O segundo a se manifestar seria o Luiz Fux, né? Depois aí a Carmen Lúcia, depois o Cristiano Zanin e depois o Flávio Dino. Mas, na verdade, qualquer ministro pode antecipar seu voto. Olha, eu acompanho o relator. Então, se o Fux fizer isso, veja, todos os outros 4 ministros, o relator e mais os outros 3 ministros vão antecipar seu voto. Então, o período de vista que ele vai dedicar para tentar atrasar o julgamento vai servir apenas para ele mesmo. Não é? Vai ficar na mão dele, e depois, quando ele voltar, ele tem que votar. Não é? E como são 90 dias, se esse julgamento for interrompido no dia 3 de janeiro, de setembro, ele vai ter que ele vai votar e ele tem que devolver o processo para o plenário da primeira turma no comecinho de dezembro, né? Nem é no dia 2, é finzinho de novembro, comecinho de dezembro. Precisa de ver os feriados aí, né? Porque setembro tem 30, outubro tem 31, então se for no dia 3, ele teria que devolver até o dia 4, se os votos forem todos antecipados no dia 3 de setembro, o Fux tem que devolver até o dia 4 de dezembro.
E aí o judiciário trabalha até o dia 19, então ainda sobraria 2 semanas para votar. Na verdade, não é para votar, é para proclamar o resultado, né? Porque o Cristiano Zanin vota, e aí o resultado contra o Bolsonaro está terminado. E depois os outros réus podem até ficar para janeiro, mas dá para julgar todo mundo, dá para julgar os 8 réus. E se o Fux fizer isso, todo mundo vai acompanhar o relator. Então o sujeito só precisa dizer uma frase: olha, eu acompanho o relator. E os réus vão ficar com as penas mais altas ainda. Então, aqui você tem, por exemplo, do julgamento da parcialidade do Moro em 2021, que a Carmen Lúcia mudou o voto dela e os outros ministros, eles decidiram antecipar. O Lewandowski antecipou, né? A Carmen Lúcia antecipou lá em março de 2021, anteciparam os seus votos porque o Nunes Marques pediu vista do processo, não é, para atrasar o julgamento do Sérgio Moro. E aí os outros ministros anteciparam seus votos e ele ficou com a maioria formada para condená-lo. Quando ele entregou de volta, mesmo que ele fique os 90 dias, o Fux, vai voltar em questão de um dia ou dois, já resolve a parada todinha. Os ministros do STF mudam, aqui é sobre o julgamento de 2021, ministros do STF mudam de posição em julgamento sobre o Lula. Né? Então está aqui. Está tudo aqui, está tudo demonstrado que o ministro pode mudar voto, pode votar de um jeito agora e outro depois. E, além de tudo, se faltar tempo, que não vai faltar, eles podem ainda convocar algumas sessões extraordinárias. Né? Então, a trama golpista termina o mês que vem, ou termina em dezembro, mas vai terminar em 2025. O Fux vai pedir vista. Aí o Reinaldo Azevedo é que partiu dessas elucubrações aí, e muito interessante, né? Ele disse exatamente tudo isso que eu estou dizendo, eu me baseei nas palavras dele. Ainda que o Fux peça vista, o Bolsonaro será condenado em 2025. E já pode estar, e como já vai estar cumprindo pena, aí vai ser uma questão de semanas aí para ele passar para o regime fechado numa penitenciária, num estabelecimento prisional. Então aí, minha amiga, meu amigo, o Fux fazer essa jogadinha de matar no peito só vai servir para prejudicar o Bolsonaro, porque os outros ministros, para ser rápido, eles vão acompanhar o voto mais duro do relator, que é o Alexandre de Moraes. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.